Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao sexto capítulo das histórias Pierrot. Desta vez encontramos uma história mais ou menos ao nível das histórias épicas. Dois reinos, quando se pensava que a humanidade já estivesse praticamente perdida, sem quase ninguém a habitar por este mundo fora, eis que surge dois reinos, sem quase ninguém dar por nada. Surgem dois reinos. O mais engraçado é que estes reinos estão precisamente nos polos opostos, um a norte e outro a sul. O nome destes reinos são o reino de Triana e o reino de Assini. Os dois reinos têm como protagonistas duas líderes. Vamos pensar como rainhas, como imperatrizes, de uma forma deste género. Não importa qual a designação. São as duas líderes destes dois reinos. Pois o mundo estava num autêntico caos. As guerras constantes que tinham vindo até àquela altura tinham levado a que muita humanidade tivesse morrido em combate, por outro lado, morrera por doença, por fome, por sede e por muitíssimos fatores, por assassinatos, por roubo e estrangulamentos e por aí fora. Portanto, e como tal, com os constantes recrutamentos das outras fações existentes até àquela época, já praticamente não havia quase ninguém que pudesse conseguir controlar exércitos, homens, mulheres, crianças, para combater contra os seus rivais. Com isto tudo, ao longo do tempo, as outras fações foram perdendo o seu poder, o seu império, e com tudo isto, pois aquelas que estavam debaixo do domínio dessas mesmas fações começam por sair um tanto ou quanto do anonimato e passam a ter um tanto ou quanto o seu nome escrito na ribalta. Vai daí que esta civilização triana tinha como líder a sua rainha, vamos designar assim mesmo, rainha ártica. E a rainha da civilização Assini era a Aquínia. Como estavam em polos diferentes, como já referi, os Triânia estavam a norte e os Assini estavam a sul. Portanto, isto quer dizer que estavam bastante distantes uns dos outros. E algo que tudo indica, com tanta gente morta, com falta de pessoas que estavam ao mundo, estas situações ficaram cada vez mais um tanto ou quanto desesperantes para quem, obviamente, governava, especialmente estes dois reinos. Não eram muitos. Estes sobreviventes destes dois reinos não era muita gente. Não chegavam a 50 pessoas em cada reino.
portanto, não se conseguia chegar a reunir um grande exército para se tivesse que combater o inimigo. Era quase igual para igual. Mais ou menos não era muito por aí. Até que, o que é que acontece? Acontece que, para além de haver uma grande destruição ao nível do mundo, estas duas situações, estes dois reinos, tinham um outro problema acrescido, que era ele qual? Com tanto morto, que já nem sabiam aonde é que se havia de enterrar tanto corpo, que por espalhado no chão de tantos impérios e numa de tanta destruição, e, enfim, aniquilados uns pelos outros, havia muitos espíritos que assolavam os espaços vazios, não é? Os campos, as florestas, os desertos, tudo isso estava praticamente assolado por esses espíritos bons, espíritos maus, e estes dois reinos eram dois reinos que estavam fora de um contexto, portanto, não havia uma religião como nós a conhecemos ao nível dos nossos dias. Eles praticavam cultos, tal e qual como no passado, portanto, a seres desconhecidos e a coisas praticamente inexistentes, embora que, por outro lado, praticassem culto a outras divindades que existiam, como, por exemplo, o Sol, a Lua, por aí fora. Mas, neste caso em concreto, estes dois reinos não praticavam esses cultos a nada que fosse conhecido como nós conhecemos atualmente. Era tudo coisas muito do mundo oculto. E, como tal, o que é que acontece neste caso? Estes dois reinos estavam, portanto, muito distanciados um do outro e os habitantes de cada um destes reinos estavam muito. Portanto, só se podiam contactar com eles mesmos. Não tinham contacto com mais ninguém de fora. Eles vagueavam por campos fora sem encontrar viva alma. O grande problema que se punha é que os espíritos andavam por toda a parte. Tanto maus como bons, andava tudo misturado e não se sabia em quem acreditar, naquilo que se via ou que se ouvia. Portanto, havia uma múltipla desconfiança das coisas. Até que um dia a rainha dos Assini, a Aquínia, conversando com o seu povo, dizia-lhes que era preciso tentarem encontrar, custasse o que custasse, mas tinham que tentar encontrar mais alguém. Não importava se fosse mais uma pessoa que fosse apenas, somente apenas uma pessoa que fosse. Era importante. Porquê? Porque essa pessoa, vindo de fora, podia trazer algo mais a acrescentar ao reino dos Assini. E podia até, inclusive, tentar levá-los a outros lugares que essa pessoa pudesse conhecer.
quando a rainha faz este discurso, um dos seus homens pergunta-lhe: Minha Majestade, mas e se um de nós for tentar procurar esse, esse ou essa mulher, esse homem que a gente possa encontrar, ou até mais que um, o que é que a gente deverá fazer com eles? Ao qual a rainha disse: Aquilo que vocês devem fazer é o seguinte: primeiro é trazê-los para junto de nós e depois é perguntar-lhes se eles conhecem alguém para além de nós, para sabermos se estamos sozinhos neste mundo ou não. Tomara que não, dizia a rainha. É importante referir que os Assini estavam numa situação, uma vez situados a sul, muitos dos povos a norte, a quando das suas conquistas para sul, mataram muita gente naquele lado do mundo. E também foram mortos esses mesmos conquistadores do norte. O que é que acontece? Os Assini estavam densamente povoados por espíritos do mal, embora eles fossem bons. E os Triani era precisamente o contrário. Estavam sob o domínio dos bons, dos espíritos bons, mas eles tinham sido os conquistadores para sul e, como tal, eram os maus. Mas, quando a rainha disse para os trazerem, para os juntarem ao reino, para tentar tirar informações, houve logo ali alguns 5, 6 homens que se prontificaram a fazer uma longa e duríssima jornada até tentarem encontrar, fosse lá quem fosse. Então os homens partiram na manhã seguinte, rumo a norte. Óbvio que a jornada ia ser longa e não ia ser nada pacífica. Pois no primeiro dia, durante a primeira viagem, eles eram 10 homens que tinham partido pela manhã e a meio do dia, já após a hora do almoço, começaram a haver umas constantes vagas desses espíritos do mal que vagueavam por aqueles campos desertos, que, por sua vez, tentavam aniquilar aqueles homens que eles não sabiam que eles iam para norte. A intenção daqueles espíritos maléficos era apenas e somente destruir aqueles 10 homens. Mas em vão, porque os homens, ao fim do primeiro dia e algo desgastados pelo terror imposto pela parte destes espíritos negros, eles pensaram numa estratégia. E qual foi a estratégia que eles
edificaram para tentar sobreviver até ao seu destino, ou vá lá, até tentar encontrar algo que fosse humano. Pensaram fazer assim. Começaram por construir ao longo do percurso algumas barricadas não muito grandes, pois o tempo também era importante e não era de todo, não era muito viável estar a desgastar muito tempo com construções muito pormenorizadas, de modo que era importante improvisar algumas coisas, de modo a tentar sobreviver àquilo que estava a acontecer naquele momento. No segundo dia, quando se levantaram, o líder desses 10 homens do reino de Assini, Viagos, continuava com os seus homens, sempre juntos, e uma coisa curiosa é que, à medida que iam avançando que se aproximavam dos campos da agricultura, muitos deles já, já estavam dizimados, e campos já sem quase vida nenhuma, eles iam tentando dar ali um jeito de forma a que pudessem, à vinda para o seu reino, encontrar algo com que se pudessem alimentar depois, à vinda para baixo, para sul. De modo que essa situação foi feita sempre que encontravam um campo agrícola, eles iam restaurando algumas coisas, de modo a tentarem, à medida que se iam alimentando, iam tentando restaurar ali e aqui e acolá alguma coisa que conseguissem tirar depois partido mais tarde, no regresso a casa. Até que Viagos foi chegando perto do centro, e perto do centro havia um enorme rio que atravessava todo aquele extenso território, e era preciso montar umas embarcações, fazer umas embarcações, o que ia levar tempo, pois então tinha que se cortar muita madeira, tinha que se juntar esforços para tentar fazer com que tudo isto pudesse dar certo. E era tudo isso que eles queriam que acontecesse. Vai daí que, a meio do segundo dia, eles começam a desbastar árvores e mais árvores e a construir. Ora, para 10 homens seria bom que fossem pelo menos 2 barcos para irem 5 homens em cada barco. Não era de todo muito bom que fossem todos no mesmo barco, pois isso podia também gerar, se o barco não resistisse ao peso, um afundamento e, obviamente, ao mesmo tempo, a consecutiva perda de homens, e se já eram poucos, ainda menos ficavam. Mas isto estava longe de chegar ao fim, como é óbvio. A norte, no reino de Triânia, a rainha Ártica lembrou-se precisamente do mesmo, que era importante encontrar alguém, pois o número de pessoas que o reino possuía também não era muito.
e era preciso mais pessoas. Só que a Rainha Ártica lembrou-se de uma situação que podia ser uma situação que até pudesse ser a favor deles ou não. Ela sabia que os Assini estavam carregados de espíritos maus, assim como os Assini sabiam que os Triânia estavam carregados de espíritos bons. Embora isto fosse um paradoxo, de todo um paradoxo, porque os Triânia eram maus e os Assini eram bons. Mas, por sua vez, quando um grupo de 10 homens dos Triânia vai para tentar igualar o mesmo feito dos Assini, quando Viagos chega com o seu grupo à Terra, isto já estamos a falar dias mais tarde, porque, como eu disse, o rio que atravessava ali, aquela parte a centro, era muito comprido e muito largo, de modo que demorou uns quantos dias a atravessá-lo. Eles chegaram ao final do dia à terra e Viagos montou um acampamento com os seus homens. Ora, isto quando começam a vir os homens do reino de Triânia, na manhã seguinte, à procura dos homens de Viagos. E na liderança desses mesmos 10 homens dos Triânia, vem um homem, Sheuta. Sheuta tinha sido um grande guerreiro da parte dos Triânia, de modo que ele era um hábil guerreiro e até era um guerreiro até bastante diplomata. Se pudesse resolver as coisas pelo lado do bem, ele até resolvia as coisas pela via da diplomacia. Portanto, não era muito ambicioso nesse campo de querer só guerra, matar. Era muito diferente dos demais do seu reino. E vai daí que Ceuta vem e aquilo que vai encontrando pelo caminho também é um vazio imenso, mas, como dizia a rainha deles, e a tal situação que lhes podia valer ou não é? Eram os tais espíritos bons que eles tinham pelo caminho. Enquanto os Assini vieram até à margem, atravessando o rio, chegando à outra margem, sempre assombrados pelos espíritos maus, não quer dizer que eles não continuassem a ser assolados por esses mesmos espíritos maus. Sim, praticamente até, vamos dizer assim, quase ao seu encontro com os Triânia. De modo que era preciso tentar encontrar alguém. De modo que Viagos vem de manhã cedo com os seus homens e quando começa a subir umas montanhas bem altas, depara-se lá muito ao fundo, com um grupinho de homens, mais ou menos igual
em número de homens com o seu grupo. Ficaram, por um lado, contentes por saber que havia mais alguém, mas ficaram apreensivos. Será que esses mesmos homens vinham com intenções de guerrear ou vinham com intenções de pacificar as coisas? De modo que, no impasse, eles continuaram com alguma cautela. Desceram montanha, sempre de olhos postos no grupo que vinha sendo liderado por Ceuta, e nisto passa-se mais um dia, monta-se novo acampamento e no dia seguinte os 10 homens de cada lado encontram-se cara a cara. As primeiras impressões são sempre importantes, seja aonde for. E neste campo não foi diferente. Eles, quando Viagos deu de caras com Ceuta, pensou que realmente poderia estar de frente a dar de caras com um homem que em tudo é diferente dos seus homólogos. E Ceuta pensou: estou a dar de caras com mais um que não é diferente dos seus homólogos. Ora, falaram. Viagos perguntou a Ceuta: eu venho em paz. E Ceuta respondeu: eu também. Nossa rainha, disse Ceuta, queria e quer queria ver se encontrávamos mais alguém. Pelos vistos, encontramos. A nossa rainha também. Viagos acrescentou dizendo: será que as duas rainhas pretendem fazer a paz, reinar agora que isto está tão deserto? Ceuta respondeu: se as duas se conseguirem entender, era bom para todos nós. Porque assim, todas estas confusões do passado, estas guerras, este domínio dos impérios de umas fações em relação às outras, acabava de vez. Viagos disse: eu acho que deveríamos tentar fazer uma coisa. A minha rainha precisa, nem que fosse um homem dos vossos que viesse connosco. E nós damos um homem da minha tribo, do meu reino, para vocês levarem para o vosso reino. De acordo, disse Ceuta. Possa ser então que as vossas rainhas, as nossas rainhas neste caso, tirem as informações que pretendem a respeito tanto de nós como de vocês, disse Viagos. Ceuta concluiu dizendo: isso que estáis a dizer é muito certo. E nós vamos precisar de vocês assim como vocês vão precisar de nós. Então, disse Viagos,
vamos fazer o seguinte: eu vou-vos mandar este homem e vocês cedem um dos vossos. Assim foi. Trocaram um homem da tribo dos reinos de cada um. Houve Viagos mais os 9 homens dele, com ele fazia o 10º homem. Portanto, com mais um membro do reino de Triânia, foram então para de regresso até ao seu reino de Assini. E os do Ixeutel comandou os seus homens de regresso ao reino de Triânia, com mais o homem do reino de Assini. Assim que foram de regresso a casa, tanto um grupo como o outro, precisamente o membro que vinha do reino de Triânia com os homens de Viagos a caminho do reino Assini, começou a ser assolado com uma ferocidade enorme pelos espíritos negros. Alguns espíritos brancos, de uma certa maneira, tentavam impedir que isso acontecesse, mas não eram muitos. De modo que isto estava a desgastar um pouco aquele grupo de 10 homens do qual Viagos fazia parte e conduzia até ao seu reino. Por outro lado, Ceuta, ao comandar o seu grupo, os espíritos brancos estavam, por um lado, a dificultar as coisas ao homem que vinha do reino de Assini. E porquê? Porque ele pertencia aos espíritos brancos. E os espíritos brancos tentavam, de uma certa maneira, protegê-lo, impedindo que ele continuasse a jornada junto daquele grupo de homens que o conduzia até ao reino de Triânia. Após terem chegado cada grupo ao seu reino, as rainhas ficaram muito satisfeitas por saber que tanto ainda havia mais pessoas, não muitas mais, é um facto, mas que, de certa maneira, era ótimo saber que havia mais gente. Até que a rainha dos Triânia conversou com o homem do reino da Assini, perguntando-lhe quantos no reino deles é que eles eram, se eram muitos mais que eles, se não eram. E o cidadão, neste caso o guerreiro de Assini, facultando todas estas informações, disse à rainha de Triânia o seguinte: isto, minha rainha, isto está tudo muito mal, porque todo o caminho que nós fizemos de norte a sul e de sul para norte está tudo uma catástrofe muito grande. Há muitos espíritos maus por aí
de norte a sul, de sul a norte, e muitos espíritos bons. O problema é que estão todos a invadir tudo e todos. Sejam os bons ou os maus. Está tudo a tentar contrapor um lado e outro. E a rainha ártica pensou: bom, desde que foi coroada rainha, não há muito tempo, ainda só passaram 10 anos, eu nunca tinha assistido a um caos tão grande. Mas, na altura do meu pai, eu sei que as coisas nunca tinham sido fáceis e reconheço que a situação que levara a que o nosso reino invadisse o vosso foi sempre pela ganância, pela ambição, pelo poder. Mas o vosso reino também, em tempos mais anteriores, mais ancestrais, também invadiu o nosso reino. Só não sei qual foi o motivo. Ao qual esse mesmo guerreiro disse: mas eu sei, rainha. Então, se não te importais, contai-me o porquê. E ele explicou o seguinte: quando tudo parecia que estava bem, uma vez que o nosso reino fica situado a sul, vieram muitos piratas para sul, invadindo as nossas terras. Sabeis como são os piratas? Não poupam nada. Saqueiam tudo aquilo que podem, roubam tudo, matam e acabou. E assim foi. Mataram muitos de nós e nós tivemos que fugir em pânico e tivemos que procurar novas terras. Espantada, a rainha disse: curioso, não sabia dessa história. Ouvi contar precisamente o contrário, que tinham sido vocês que tinham atacado os piratas. Não. Nós tivemos paz durante muito tempo, mas com a chegada dos piratas, a paz acabou. E depois, o vosso reino também não nos deu descanso. Durante muitos e muitos anos. Sim, isso eu sei. Já o meu avô contava, o meu pai também, que tinha-vos um ódio de morte. Mas, dizia a rainha, concluindo, não quer dizer que as coisas tenham que ser assim. Eu vou tentar fazer os possíveis para remendar estas situações. Eis que, no reino de Assini, enquanto a rainha Aquínia falava com o guerreiro dos Trânia, lhe perguntava como é que eram as coisas no reino a norte. À qual o guerreiro dizia: minha majestade, não somos muitos mais do que vós. Somos mais ou menos o mesmo número de pessoas. É verdade que o meu reino invadiu o vosso durante muito tempo. A ganância, a ambição, o poder de quem governava naquela altura eram praticamente impiedosos. E nós, como guerreiros
escravos, uns serventes de uma forma, outros servindo de outra, outros, se não faziam, iam para as masmorras ou eram executados. Isto na altura em que o reino de Triânia era um reino até algo glorioso, de uma certa forma, obviamente. Mas eu penso que deveria aliar-se à minha rainha, à rainha Ártica, e tentarem fazer as pazes, tentarem selar isto de uma vez para sempre, para que se pudesse viver em paz, sem qualquer tipo de guerra, para que nós, praticamente todos nós e vós, estáis a morrer à fome. À qual a rainha Aquênia disse, sim, é verdade, já não temos muito mais e cada vez temos que ir mais longe buscar comida. Naqueles campos que já quase não têm nada e estão quase secos e que não têm quase nada para nos dar de comer. Mas tanto nós como vós também. Verdade, verdade, disse o guerreiro. Nós também estamos na mesma situação. Parecia as coisas encaminharem-se para a solução, mas eis que as coisas não estavam a ser não estavam a ser tão fáceis quanto isso, derivado a uma situação que já vamos ver qual. O, na, duas noites, nos 2 dias seguintes que se passaram, numa noite em que estavam a ser feito um ritual que era costume fazer-se, das pessoas estarem em confraternização umas com as outras, a contar alguns feitos heroicos e a relembrar passados e por aí afora. Isto já a noite ia longa e no reino da Assínia, a rainha Aquínia pediu atenção a todos os que lá estavam. E disse, homens, mulheres e crianças, escutai-me com atenção. Podemos ter aqui uma situação muito complicada. Estamos perante uma situação de morrermos todos. De fome, de sede, de pestes, enfermidades, seja lá o que for. Temos que tentar fazer as pazes. E temos que tentar unir esforços com o reino de Triânia. E temos que tentar unir-nos para que os dois reinos possam prosperar e unidos valemos mais do que só um. E, além do mais, temos a possibilidade de podermos ajudar-nos uns aos outros e até fazer com que o Império seja nosso e deles. Dividimos as terras, trabalhamos as terras e possa ser com que tudo se componha. Isto dizia a rainha dos Assini, a rainha Aquênia. De modo que a norte, a rainha Ártica, pensava em querer fazer as pazes, mas um dos seus homens, um general
corrupto, ambicioso e ganancioso, fazia a cabeça da rainha como quem diz: por que não aproveitais e esmagas os assassinos de uma vez para sempre? Por que não aproveitais e ficas com isto tudo para ti? Sempre foi o que tu quiseste. E a rainha Ártica dizia: eu quis sim, mas foi por causa do meu pai, enquanto ele me enchia a cabeça com esses pensamentos idiotas, tentar conquistar isto tudo e fazer um império. Já viste até onde é que isto chegou? Dizia a rainha para o general. E o general respondia: e o que é que importa onde é que isto chegou? Só importamos nós, eles não importam para nada. Não vos lembrais do mal que eles nos fizeram, das incursões que fizeram ao nosso reino? Assassinaram-nos a quase todos. Vós ainda não eras nascida, mas eu lembro-me bem. E a rainha virou-se e disse: dissestes bem, ainda não era nascida. Eu não tenho que fazer aquilo que o meu general quer que eu faça. É verdade que cometemos muitos erros em relação aos assassinos, mas tanto eles como nós queremos a paz. O general pouco lhe interessou aquela conversa e disse: quer, quer vós queirais ou não, eu vou liderar um exército e vou combater com os assassinos e vou acabar com aquela raça. E, ao mesmo tempo, a rainha disse: se ousais fazer isso em nome do reino do qual vos viu nascer, podeis contar que sou eu mesma quem o mata. Tendes coragem para isso? Dizia o general, gabando-se do seu pórtico atlético. E a rainha, não se deixando intimidar, virou-se e disse-lhe: pensais que me assustais com o vosso físico? O vosso físico, o vosso corpo, a mim não me metem medo. Ai não, dizia o general. Não. E agora, retirai-vos, que eu preciso de refletir. E vós, aconselho-vos a fazer o mesmo. Até que este general não perdeu muito tempo e então começou a reunir homens. Quem é que queria combater contra os assassinos? É claro que muitos se prontificaram, mas quando ele começou a fazer a contagem, como eu vos disse ao princípio, não eram muito mais de 50 em cada um dos lados, tanto nos Assini como nos Triânia. Quando ele começou a fazer a contagem dos homens, dava-lhe aí pelo menos uns 30 homens. Ora, 30 homens já era qualquer coisa, já era mais de metade. E começou então a fazer a marcha até ao rio que delineava a fronteira entre o norte e sul. Esse general, demorou cerca ali de 2 semanas a chegar à fronteira.
Quando lá chegou, esse general, na noite antes de atravessar o rio para seguir para sul, estava muito pensativo naquilo que a sua rainha lhe tinha dito. Mas, curiosamente, a sul, a rainha Aquínia estava reunida com o seu conselho e estava a pensar numa estratégia de tentar ver qual era a melhor forma de chegar a um acordo de paz e de tentar unir esforços com o reino vizinho. Quer dizer, vizinho não. O vizinho ainda estava distante, obviamente. A norte. De, a norte. Então, nesse momento, um grupo de homens saiu do reino e, enquanto se dirigia para irem tentar arranjar comida já fora do reino, alcançaram a margem do lado de lá e viram um grupo de homens armados. De uma margem para a outra, os grupos viram-se. E esse general do reino de Triânia, quando alcançou um grupo menos numeroso da tribo dos Assini do outro lado da margem, pensou: o quê? São só estes os que existem do reino de Assini? Não posso acreditar no que estou a ver. Então isto é favas contadas, pensou ele. Depressa, acabando por se precipitar, pediu a todos os homens que embarcassem, pois já tinham estado a construir as embarcações, e como tal, atravessassem o rio o mais rapidamente possível. Claro que o rio demorava pelo menos uns 4 dias, 5 dias a atravessar, porque ainda era muito extenso. E nisto, quando os Triânia, esse general dos Triânia, chegou à outra margem do rio, acaba por pegar o rasto daquilo que havia de pegadas e por aí afora que lhes pudesse levar até ao reino de Assini. E nisto, o que é que acontece? Acontece que montaram um cerco ao reino de Assini. E os Assini toparam que estavam cercados por cerca de 30 homens. O que é que acontece? Como os Assini eram cerca de uns 50, eram pai uns 50, portanto, tinham 20 homens a mais. A rainha declarou que, se uma vez que estamos sob cerco, temos que atacar. Embora ela não quisesse atacar, iam-se perder vidas e iam-se estragar os planos dos quais ela queria. Mas a guerra foi inevitável. A guerra começara de dentro para fora. Os Assini começaram com os besteiros, arqueiros,
a tentar ver se conseguiam pelo menos afastar aquele grupo que ali estava. Mas aquele general não estava por vencido nem por nada. Então começou com um grupo de homens a tentar arrombar as portas da cidadela da cidade controlada pelos Assini. Do outro lado havia a oposição que estavam a tentar fazer com que as portas não fossem rebentadas. Nesse momento, quando as portas realmente quebram e os 30 homens entram, dá-se um golpe inesperado. Ou seja, a rainha Ártica tinha vindo no encalço do seu general até aos Assini. A confusão foi total. Espadachim para aqui, besta para aqui, arco para acolá, catapulta para aqui, homens feridos. Mas no meio desta guerra toda havia uma segunda guerra que, sem ninguém dar por ela, os espíritos dos guerreiros Assini e os espíritos dos guerreiros dos Triânia estavam em conflito simultaneamente com aqueles guerreiros naquela altura. Naquele momento a confusão era caótica e tudo resultou num caos tremendo que durou uns quantos dias. 4 ou 5 dias depois da guerra ter terminado, dos 50 homens que cada reino possuía, pouco mais eram de 20. No total, pouco mais eram de 20. Eram para aí 25, 30 homens, 30 pessoas por cada reino. Muitos feridos, muitos, enfim, acabaram por morrer. E no contexto geral, o reino Assini ficara apenas reduzido dos 50 que tinha, ficou com 25, com metade. A mesma coisa aconteceu do outro lado. O que é que sucede neste momento? Enquanto a guerra terminou e enquanto também a guerra espiritual dos guerreiros Assini contra os guerreiros Triânia acabara também, as duas rainhas ficaram em estado feridas. As duas ficaram feridas em combate. Os seus homens temiam pela sua liderança. Mas Viagos e Ceuta encontraram-se e fizeram uma coisa. Viagos disse: Ceuta, traz a tua rainha para o pé da minha. E Ceuta foi para fora da cidade do reino de Assini, carregou a sua rainha e levou-a
até aos aposentos da rainha Aquínia. Quando as duas deitadas na cama, feridas, eis que as duas chamaram os seus homens de confiança e ali mesmo decretaram um total cessar-fogo. Vamos acabar com a guerra para sempre. Pelo menos enquanto formos vivas. Quem vier depois fará aquilo que entender, mas não queremos mais guerra. Disse a rainha Ártica. A Aquínia concluiu dizendo: eu aceito fazer as pazes com vocês e vocês aceitam fazer as pazes connosco? A Ártica disse: aceitamos. Aceitamos fazer as pazes com vocês e só precisamos que vocês nos digam quais as vossas condições. O que é que vós pretendeis? E a Aquínia disse: o que nós pretendemos é o mesmo que vós pretendeis. Paz, que todos tenham boa vida, que nós possamos ter alimento, que possamos ter a nossa vida o melhor possível. Entendendo-se as duas, e aos poucos foram recuperando dos ferimentos, dia após dia, aquele convívio entre as duas fações, os Acini e os Triânia, foi muito agradável, porque faço aqui um ponto de ressalva, a quando da batalha, a própria rainha Ártica acabara por matar o tal general em batalha, por ter desobedecido e ter posto o caos quando ela mais queria a paz. E quando eu no princípio disse que os Triânia eram dos maus precisamente pelo passado, não pelo presente. Mas o que é que acontece? Este convívio foi muito bom porque eles não tinham estado muito tempo, sempre que houvera conflito, não tinham estado muito tempo em convívio com o inimigo. Não puderam nunca absorver a cultura de um reino em relação ao outro. E isso acaba por trazer uma grande situação muito estranha, porque conquistou-se ou fez-se a guerra, mesmo que se tenha perdido ou ganho, não interessa, mas não se trouxe sabedoria nenhuma. E as guerras, por vezes, por mais chatas e difíceis que sejam, mas também trazem algum conhecimento de como é que agentes daquele país ou daquele, seja até num próprio país, daquela região ou outra, se faz as coisas, se organizam. A gente traz sempre um tipo de conhecimento que nós não possuímos. E aqui não foi diferente. Este convívio foi importantíssimo porque puderam constatar muitas coisas, puderam ver, os Triânia puderam ver o culto que os Acini prestavam aos seus deuses do oculto, assim como depois os Triânia convidaram os Acini para irem a norte
para fazer um convívio, para também verem o tipo de atividades que eles tinham, de jogos, de diversão, tudo isso, o culto que eles prestavam aos seus deuses, e que era diferente dos do Assini, e por aí fora. E com tudo isto, as coisas começaram a ganhar um novo fôlego. Os espíritos brancos morreram, os espíritos negros também. A moral da história só é uma. Tanto os espíritos brancos como os espíritos negros não passam por ser culpados. Sim, eles, de certa maneira, são culpados. Uns, os negros, porque eram do reino de Triânia, queriam sempre conquistar. E os brancos, que vinham do Dacini, queriam sempre vingança. Ora, quando tudo morreu, estes espíritos destes guerreiros Dacini e os espíritos dos guerreiros de Triânia, acabam por deixar o terreno de norte a sul limpo para governarem com um só reino, unidos e com tudo de melhor para o futuro. Puderam-se começar a cultivar as terras, a tratar de edificar novos edifícios, construções. Portanto, foi remodelar tudo, foi começar do zero. E isso deu outro alento a todas as pessoas e vamos pensar que este reino novo que brotava agora na sua ascensão era governado por duas rainhas. Dos Assini, Aquínia, dos Triânia, Ártica. Duas poderosas rainhas em igualdade de pensamentos que conseguiram levar os seus reinos e os seus povos unidos numa constante mobilização de homens, mulheres, crianças, aonde começou a haver mais prosperidade, mais alegria, novos hábitos adotados por ambas as fações. Uma adotou hábitos da outra e vice-versa, o que tornou mais riqueza para os dois reinos. Puderam estar juntos durante muito tempo, até as duas rainhas terem morrido muitos anos depois. Só para termos uma ideia, eu não mencionei, mas as rainhas foram coroadas rainhas com cerca de mais coisa, menos coisa, 20 anos, uma e outra, pois morreram na casa dos 80 anos. Portanto, fazei as contas e vedes quantos anos governaram as duas. Por isso, esta história fica por aqui hoje. História dos dois reinos de Assini e Triânia. Uma história que pode ser o culminar de um novo olhar para o mundo atual e que deveria, muitas das vezes, ter líderes que olhassem para o mundo de uma forma ampla e não olhando só para o seu umbigo. Egoísmo é o que há mais. Ambição também,
corrupção, idem. Precisamos de gente que olhe para o vizinho do lado, para o vizinho de cima, para o vizinho de trás e que dê a mão. Esses é que são precisos. Não é aqueles que fomentam a guerra. Desses, obrigado, já temos por aí muitos. Fiquem bem e até ao próximo. E este foi o 6º episódio das Histórias Pierrot. Até à próxima.